Hoje eu quero falar sobre dízimo. Dízimo é obrigatório? Não. Se eu não dizimar, eu perco a salvação? Não. Aliás, a salvação foi consumada por Cristo na cruz. Tem nada a ver com dízimo. Dizimar é dar o que eu quero? Também não. Dar o que a pessoa quer é oferta e não dízimo. A palavra dízimo significa a 10ª parte, ou 10%. Eu devolvo 10% a Deus como forma de fidelidade, de obediência, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me deu e ainda vai me dar. Os 90% que me sobram com a bênção de Deus, eu vou aplicar melhor o meu dinheiro, eu vou ter a sabedoria como gastar o dinheiro, eu vou saber investir melhor com o dinheiro que chega nas minhas mãos. A pergunta é, para eu ser membro de uma igreja, eu sou obrigado a ser dizimista? Muitos recebem aquele carnê para pagar todo mês ou todo ano. Isso não tem nada a ver com dízimo, isso são regras religiosas. Dizimar diz respeito a você e Deus. Pastor, mas o dízimo não foi somente para o tempo da lei? Não. Dízimo começou antes da lei com Abraão. Abraão e Jacó já eram dizimistas. Diz a Bíblia em Gênesis 14:20: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas minhas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 28:22 diz: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, o dízimo foi criado como sinal de um pacto entre Deus e o homem. Antes da lei, durante a lei e posterior à lei de Moisés, o dízimo não mudou. Deuteronômio 14:22 diz: Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Jesus, quando ele esteve na terra, ele era dizimista. Inclusive, ele afirmou que nós devemos dizimar. Lucas 11:42 diz: Mas ai de vós, fariseus, por que dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus? Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus disse, vocês são dizimistas? Ok, mas não desprezem a justiça e o amor de Deus. Você não pode ser apenas uma pessoa boa, caridosa, justa, que ajuda os pobres e omitir o dízimo. Portanto, agora o dízimo não é mais para os levitas da lei de Moisés. Agora voltamos ao dízimo de Abraão por fé, e não mais como na lei, que era por imposição. Agora é pela fé. Pastor, me diga, Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ele falou sobre dízimos? Sim, ele deixou algumas informações importantes. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Paulo cita o exemplo de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, a quem Abraão devolveu o dízimo. Hebreus 7:2 diz, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então a Bíblia nos mostra que quando dizimamos, nós estamos dando graças a Deus pelas conquistas, pelo dinheiro recebido, pela vitória alcançada. É isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo também fala em primícias. 1 Coríntios 16:2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, conforme os seus ganhos, conforme o seu prolabore, conforme o dinheiro que entra, uma bênção financeira recebida. É isso que Paulo estava se referindo. E na sequência do versículo diz, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então nós temos um princípio que é buscar a Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que fazemos é devolver o dízimo. E atenção, dízimo não é sobra, não é resto. Dízimo não é aquilo que eu posso dar. Dízimo é uma medida sagrada, é a 10ª parte. Paulo, em 2 Coríntios 9:7, ele diz que essa atitude tem que partir do coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, não por obrigação, não com tristeza, não por pressão. Se for assim, melhor não fazer. Faça com alegria. Aliás, nós temos pessoas do nosso ministério que vão muito além do dízimo. São pessoas que têm gratidão ao Senhor. Então, duas coisas nós precisamos ficar atentos quando há questionamento em relação ao dízimo. A dúvida em relação à fé e a segunda coisa é a avareza. A primeira dúvida em relação à fé é quando a pessoa não crê na promessa do dízimo. Não confia que Deus vai abrir as janelas dos céus, E ela pensa que ao devolver o dízimo vai faltar para outras coisas. A segunda coisa é a avareza, ou seja, o apego aos bens materiais, a idolatria material. Mateus 6:19 diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu.
Foi Jesus que disse isso. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3,5: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O apego aos bens materiais, ao dinheiro, é como idolatria. É como você adorar outro Deus. Paulo disse: fazei morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, sou eu que tenho que fazer. Pense nisso.